Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tomara que sim, né? Então, vamos lá para a nossa aula de português hoje, tá bom? Hoje nós vamos fazer 3 liçõezinhas de casa, tá? São lições que nós já conseguimos fazer, porque tem relação com fábulas, tem relação com paragrafação, que nós também já aprendemos, tá? Então, na página 118, está a lição de casa 8. O digitador estava tão distraído ao escrever esta fábula que cometeu alguns enganos. Veja só. Então, o que eles querem que a gente perceba? Que foi deixado parágrafo para tudo, né? Ou, se isso daqui estivesse bem grudadinho aqui, poderia falar, não foi deixado nenhum parágrafo. Tá? Depende da visão aqui que a gente tem. Para mim, eu posso considerar esse espaço vazio como um parágrafo, né? Então, parece que foi deixado parágrafo para tudo. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que organizar esse texto, né? Essa fábula, colocar parágrafo. Vocês têm que saber, né? O que é, qual que é a parte do narrador, parágrafo para ele. Depois tem uma fala, né, de uma personagem, parágrafo. Não pode ficar no mesmo parágrafo, tá? Porque o narrador, ele narra a história. A personagem, ela vai participar da história, ela vai falar alguma coisa, tá? Então, nunca pode ficar a narrativa, né? A parte do narrador e a fala da personagem no mesmo parágrafo, tá? Porque são coisas bem diferentes. E também começar as frases com letra maiúscula, né? Eles esqueceram, de começar frase com letra maiúscula. Aqui é um ponto final. Começa uma outra frase com letra maiúscula, tá? Aqui também letra maiúscula. Aqui também, né? Aqui. Então, eu vou ler essa fábula, só para vocês conhecerem. O que eu daria de conselho para vocês? Ouçam todas as explicações primeiro, né? Da lição de casa 8. Depois vocês pausem o vídeo e façam, tá? Então, essa fábula é assim, ó. Deixa eu pegar ela aqui, que ela aqui tá organizadinha, né? Ó. O galo e a pérola. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Ele então pensou, agora vem a parte do galo, né? Se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim, uma pérola não serve para nada. Seria muito melhor se eu encontrasse uma migalha para comer. Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Então, essa fábula está no livro da Ruth Rocha. Ela tem um livro chamado Fábulas de Esopo, lá da editora FTD. A moral dessa história poderia ser, né, que tudo é relativo, né? Às vezes, alguma coisa que é tão importante para mim, tem tanto significado, tanta importância, para uma outra pessoa não tem, né? Por isso que a gente tem as nossas particularidades, nosso jeito de ser e de sentir as coisas, mas é uma coisa muito individual nossa, né? Então, não é porque eu gosto do azul que a outra pessoa também vai gostar do azul. Cada um tem seu gosto, tem suas preferências, tem suas prioridades na vida, né? Então, acho que essa fábula quis passar mais isso. Que importância tem para um galo uma pérola, uma pedrinha, né, preciosa? Não tem nenhuma importância, para ele não serve para nada. Agora, se fosse um joalheiro, né, que poderia fazer uma joia com essa pedrinha,
Aí teria bastante importância. Para o galo, o que ele estava querendo mesmo era alguma migalhinha, alguma coisinha para comer. Tá vendo como na vida tudo é relativo, né? Então, vocês vão organizar. Tá? Vocês vão organizar, tá? Essa fábula em parágrafos. Começar cada frase com letra maiúscula. Então, vocês podem dar uma pausadinha no vídeo e a Pro já mostra para vocês como é que vai ficar corrigido, tá? Então, pode pausar um pouquinho, não precisa ter pressa, né? O vídeo tá aí, disponível para vocês. Vocês vão acessando no momento que vocês quiserem, tá? Então, pausa um pouquinho e vamos caprichar bastante nessa letra, tá bom? Pode pausar. Pronto, vamos lá. Escreva a história fazendo parágrafos e utilizando letras maiúsculas quando necessário. Então, é legal o quê? Deixar o título, né? O nome da história bem aqui em cima, centralizado, né? Assim, no meio da linha. Seria bom pular uma linha, né? Não sei se vocês têm bastante espaço aí, entre o título e o início da história, para não ficar grudado, mas se vocês fizeram aqui nessa linha, não tem problema, tá? Então, ó, eu deixo sempre a margem, ela serve, a margem é essa linha vermelha, ela serve exatamente para isso, para a gente deixar o parágrafo. Tem gente que acha que pode deixar o parágrafo antes da margem. Não, é depois da margem que a gente conta esse espaço aqui, ó. A gente deixa esse espaço vazio, que se chama parágrafo, tá? E se eu deixei um determinado espaço aqui, ó, no primeiro parágrafo, eu vou deixar o mesmo espaço em todos eles. Assim vai ficar esteticamente, o texto fica bem bonito, né? E assim, dividido em parágrafos, ele fica bem organizado. O leitor vai ter vontade de ler um texto como esse, tá? Então, olha bem. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. Então, início de frase, com letra maiúscula. Você tem que usar a sua linha até o final. E só quando você usou ela até o final, você vem aqui para a linha de baixo, no cantinho, bem pertinho da margem, e continua. Não pode ficar deixando espaço vazio de novo, senão parece que você está deixando um novo parágrafo. E não, você só está terminando a primeira frase. Não esquece de colocar ponto final, né? Continua, o narrador continua, ó. Ele então pensou, tá vendo? Ó, início de frase com letra maiúscula. Esses dois pontos aqui, ó, quando o narrador está contando a história, esses dois pontos indicam o quê? Que na próxima linha vai ter um parágrafo, depois do parágrafo vai ter um travessão, e esse travessão está indicando a fala de uma personagem, tá? Se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim, uma pérola não serve para nada. Seria muito melhor se eu encontrasse uma migalha para comer. Então, início de frase, o S é maiúsculo. Estão vendo que aqui tem um ponto final, né? Início de frase, de novo, o M é maiúsculo. Aqui tem um ponto final, início de frase, o S é maiúsculo. Aqui termina com reticências, né? A gente pode imaginar que ele continua pensando sobre esse assunto. Na próxima linha, parágrafo, porque agora volta o narrador. Ele volta a contar a história, tá? Deixou a pérola onde estava e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Início de frase, o D é maiúsculo, tá?
Então, quem acertou, quem não errou nenhuma palavrinha, quem colocou letra maiúscula em todo início de frase, colocou o parágrafo, tudo bonitinho assim, ó, ficou um texto, uma estética bonita, né? Ficou atrativo para se ler um texto assim. Coloca o AC de autocorreção, coloca um certinho, tá? Vamos para a próxima lição. Próxima lição está na página 122, a lição 9 nós já fizemos, lembram? Era um álbum especial, né? Nós começamos e agora a gente vai continuar com esse álbum especial. Agora vem a parte da raposa, que aparece em muitas fábulas, né? Só que olha que engraçadinha. Como ela sempre faz um papel assim meio de espertinha, né, nas fábulas, aqui ela mesma colocou boa, ela colocou uma qualidade boa para ela, ó. Não é a raposa, ela quis que aparecesse a boa raposa. Aqui é a fala dela, tá vendo? É isso mesmo, fiz uma pequena alteração no título. Já que esta página falará sobre mim, não é justo que eu seja acusada de... Aí vocês vão lembrar de alguma fábula, alguma qualidade aí que ela foi colocada para ela, né? Acusada quer dizer que não deve ser qualidade muito boa. Aqui é um pensamento, ela está pensando. Um dia ainda apostarei a corrida com a lebre. E a juíza desta vez será a tartaruga. O final seria mais ou menos assim. Vocês estão vendo que isso daqui, gente, é uma coisa bem pessoal, tá? Para vocês colocarem o que vocês acham. De acordo com a experiência, com tudo que vocês já aprenderam sobre fábulas. Aqui, por exemplo, é para fazer um desenho, tá? Já foi feita a parte escrita. Quando for escrita, tem linha. Quando for vazio assim, é desenho, tá? Então, ela quer que vocês desenhem como é que ficaria o final de uma corrida entre a raposa, né? Entre ela e a lebre, sendo a tartaruga como juíza. Então, vai ser uma coisa da imaginação de vocês, né? Vocês que vão colocar aqui como que seria. Se coloquem um pouquinho no lugar da raposa e façam o desenho. O que vocês acham? Como é que seria o final dessa corrida? Pelo pensamento da raposa, né? E aqui, já estou perdendo a conta de quantas fábulas protagonizei. Em quantas fábulas ela foi a personagem principal, né? As que eu me lembro agora são, vocês podem colocar umas duas aqui, tá? Fábulas que a gente já conheceu, em que a raposa era personagem. A gente já viu a raposa que perdeu a cauda, a gente já viu a raposa e as uvas, já conhecemos também a cegonha e a raposa, o galo e a raposa, acabamos de conhecer, né, na lição de casa anterior dessa aula. Então, tem várias. Não esqueçam que a primeira letrinha, né, a primeira palavra, o nome da fábula é com letra maiúscula, tá? Então, caprichem bastante. Essa página é só sobre a raposa. Na outra página vai ser sobre o leão. Sou conhecido onde moro. Os animais me respeitam e admiram. Veja o que alguns amigos pensam sobre mim. Então, aqui, por exemplo, o leão, bom, ele é bem... Aí vocês vão escrever o que aqui? Vão desenhar uma personagem aqui. Quem que estaria assim com tanto medo, né, do leão? Bom, ele é bem... Lembrem de uma fábula, né? Aí desenhem aqui a personagem e escrevam o que ela está falando. Que o leão é bem o quê? Uma qualidade aqui, né? Qualidade pode ser uma qualidade boa ou uma qualidade ruim.
Conheci o leão no curso de sustos. Lá percebi que ele é. Então, aqui é o lobo falando do leão. Será que ele percebeu que o leão é? Então, aqui, ó, letra minúscula, tá? Porque vocês não estão começando uma frase agora. E nem estão escrevendo um nome próprio, né? O nome de um personagem, de uma pessoa, de um lugar. Aqui é a formiguinha. Acho que esse leão poderia me ajudar a... Então, vocês estão vendo que depende também, algumas coisas dependem da criatividade de vocês e do conhecimento que vocês têm sobre fábulas, tá? E aqui, ó, assim como a maioria dos leões, eu sou... Aí ele vai falar dele mesmo. Pode ser umas 3 qualidades, tá? Eu sou uma coisa, vírgula, outra coisa e outra coisa, ponto final, tá? Aqui tudo, depois da palavrinha que vocês completarem, coloquem um pontinho final, porque vocês estão continuando uma frase. Aí, quando terminar essa frase, vocês colocam um ponto final, tá? Observe as cenas aqui. Vê se dá, dessas cenas se dá para tirar algumas qualidades aqui do leão, se não pensem, né, em algumas qualidades dele. Então, essa página aqui é só sobre o leão. E, por último, uma página só sobre o lobo. Minha vida realmente não é fácil. Depois de levar a fama de... Aí vocês vão pôr. Fama de quê, né? Que ele levou. Tentei enganar a todos e até por cordeirinho me passei. É cada uma. Aqui, ó, ele. Tem uma história que fala lobo em pele de cordeiro, né? Querendo falar que a pessoa, às vezes, é má, mas ela fica com uma pele, né? Ela fica com um jeitinho de que ela é tão boazinha. Aqui, estava me sentindo ridículo. Que mico! Aquele no orelhão. Ei, alô, preciso passar um recadinho para os escritores de histórias com lobos. Parem de... Então, aqui ele está nervoso com os escritores das histórias, que colocam ele sempre numa mesma situação, né? Parem de... Aí vocês vão pensar também o que vocês vão querer escrever aqui, tá? Caprichem bastante. Vocês podem tanto pausar o vídeo e fazer essa lição, como vocês podem ouvir a explicação da próxima, né? Depois vocês voltam nessa, porque nessa daí vai ter desenho, vai ser um pouquinho mais trabalhosa, né? Vou explicar a próxima, tá? E a última. É a lição de casa 11. É hora de desvendar os bichos secretos dessas charadas. Siga as dicas abaixo do tabuleiro e arrisque seu palpite. As dicas são essas, tá? Para vocês, acho que aparece aí em caixinhas, né? Em cubinhos. Para mim, apareceu assim. O que eu daria de conselho para vocês? Vocês vão lendo as dicas, né? Dica 1. E aí vocês vão, dentro desses quadradinhos, colocando o X nas palavras, né? Nos nomes aqui de animais que já não vai ser o animal, o bichinho secreto. Então, você vai pondo X, isso quer dizer, ó, você já está fora da brincadeira. Aquele quadrinho que sobrar vazio, aí vocês podem pintar o quadradinho, então, aquele que vai ser o bicho secreto, tá? Ou então, pode deixar ele em branco e deixar para pintar depois da correção, né? Aí, quando tiver certeza, aí vocês já pintam, porque com lápis de cor, né, a gente tem que ficar sempre tomando cuidado. Então, a dica 1 é, o nome dele é terminado com a letra O. Aí você pode pensar assim, nossa, jacaré termina com E. Não termina com O. Então, já vou fazer um xizinho aqui, ó. Ó, jacaré, você já tá fora da brincadeira, tá? Que o bichinho secreto, o nome dele termina com a letra O. E você termina com a letra E. Então, você já tá fora. E assim vocês vão pensando em todos.
pela primeira dica, vocês já vão vendo quem é que vai sair da brincadeira. Aí vai para a segunda dica. É uma palavra de sílaba. Ai, de sílaba. Deixa eu ver. Elefante. Elefante. Nossa, é polissílaba. E elefante, vocês também já saiu da brincadeira, tá? Então faz um xizinho aqui. E assim, vai tirando todos que não forem de sílaba, tá bom? Ai, ai. Terceira dica. Seu nome não tem sílaba formada por 3 letras. Ah, pavão. Pavão. Nossa, o vão tem 3 letras nessa sílaba. Mas o nome do bicho secreto não tem nenhuma sílaba formada por 3 letras. Então, vocês vão vendo, já vão descartando, né? Fazendo o xizinho. E dica 4, não é considerado o rei dos animais. No final, depois de descartar tudo que não pode participar aqui não faz parte, né, dessas descrições aqui, dessas dicas, aí vocês vão descobrir qual é o animal, tá bom? Que animal é esse? É, parágrafo, letra maiúscula, é, o ou a, não sei qual que vocês vão descobrir, tá bom? Aí a gente vai para a próxima. Pode ouvir primeiro a explicação de tudo, ou pode ir pausando o vídeo, tá, gente? Fazendo. E depois já ir para a próxima. Daqui a pouquinho a gente corrige. Querem pausar um pouquinho e fazer? Vamos lá? A próxima é dica 1. Não é uma palavra de sílaba. Seu nome inicia por consoante e termina com vogal. Seu nome tem 6 letras e uma vogal repetida. Então, tem uma mesma vogal que vai aparecer 2 vezes nessa palavra. Entre os nomes que sobraram, o seu nome viria antes na ordem alfabética. Que animal é esse? Arrisque seu palpite. E aí vocês vão encontrar, então, o nome de 2 animais, né? Vocês vão pegar esses 2 animais, né? Esses 2 nomes, e vão escrever uma única frase com os 2 animais. E está pedindo aqui, escreva uma frase bem divertida com os nomes dos 2 bichos secretos, tá? Então, aí, pausa mais um pouquinho e a gente já vai corrigir, tá bom? Pode pausar. Pronto? Vamos lá? Não esqueçam de colocar, né? Autocorreção, o AC. Então, ó, seguindo as dicas. O nome dele é terminado com a letra O. Então, você já sairia, não é terminado com a letra O, jacaré termina com E. Cabra termina com A. Você, pavão, você ainda ficaria. Você, leão, ficaria. Macaco ficaria. Cavalo ficaria. Águia termina com A. Elefante termina com E. Zebra termina com A. O cachorro e o coelho ainda estão na brincadeira. Segunda dica, é uma palavra de sílaba. Ih, jacaré, jacaré. É trissílaba. Já saiu da brincadeira. Pavão e leão continuam. Macaco, trissílaba. Cavalo, trissílaba. Cachorro, trissílaba. Coelho, trissílaba. Todos esses já saíram. Porque a palavra secreta, ela é de sílaba. Outra dica, seu nome não tem sílaba formada por 3 letras. Então, pavão tem o nome formado por
uma das sílabas, pavão. O vão é formado por 3 letras, ó. O V, o A e o O. Então, você já saiu, pavão, porque o nome do bicho secreto não tem sílaba formada por 3 letras. Aí, sobraram 2 animais, né? O leão e o gato. E aí vem, esse bicho secreto, ele não é considerado o rei dos animais. O leão é considerado, né, gente? Então, ele caiu fora da brincadeira. Quem é que sobrou? O gato, tá? Deixa eu ver se ele tem todas essas características aqui. O nome dele é terminado com a letra O? É. É uma palavra de sílaba? Gato. É. Seu nome não tem nenhuma sílaba formada por 3 letras? Não. Primeira sílaba, G, formada por 2 letras. Segunda sílaba, to, formada por 2 letras. E ele não é considerado o rei dos animais. Não, não é considerado o rei dos animais. Que animal é esse? Maiúscula. É o gato, tá? Quem acertou, aí sim pode pintar esse quadradinho do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Próximo. Não é uma palavra de sílaba. Não é de sílaba. Bom, lobo é de sílaba, cobra é de sílaba, jaguar é de sílaba. Você continua, raposa, vaca é de sílaba, urso e lince, tudo de sílaba. Então, todos esses já saíram, tá? Seu nome inicia por consoante e termina com vogal. Então, deixa eu ver. Aqui, muitos, né? Ó, inicia com consoante, termina com vogal. Inicia com consoante, termina com vogal. Opa! Aqui inicia com vogal e termina com vogal? Então, você já saiu, Arara. Aqui inicia com consoante, termina com vogal. Inicia com consoante e termina com vogal. Seu nome tem 6 letras e uma vogal repetida. Opa! Aqui tem 6 letras e tem vogal repetida, ó, o A e o A. Aqui não tem 6 letras, já saiu. Aqui tem 6 letras e também uma vogal repetida, o A e o A. Aqui tem 6 letras, mas não tem nenhuma vogal repetida, então esse daqui já saiu. E a quarta dica, entre os nomes que sobraram, o seu nome viria antes na ordem alfabética. Então, sobrou o quê? Raposa e girafa? Quem que vem antes na ordem alfabética? O R ou o G? A, B, C, D, E, F, G. Ah, quem vem antes é o G. Então, aqui eu até coloquei ó, aquele coraçãozinho pintadinho, mas não apareceu, não sei por quê. Então, esse daqui que é o quadradinho que vocês vão poder pintar, da girafa, tá? Que animal é esse? É a girafa. E aí vocês vão pegar a palavra gato e a palavra girafa e vão formar uma única frase, né? Com os nomes desses 2 animais, uma frase bem divertida, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Que amanhã é o dia da nossa live, às 3 horas da tarde. Que a gente vai torcer, né? Para dar tudo certo. O código de acesso vai estar lá na sala virtual. Mas só que agora a escola preparou umas regrinhas para essas lives. Então, a escola me passou essas regras e eu vou repassar para vocês, tá? Então, tem algumas regrinhas assim, ó. Regrinhas para as nossas lives. O aluno, lembram que a gente aprendeu sobre grupos de convivência, né? E que o grupo escolar é um dos nossos grupos de convivência. Tem o grupo familiar, tem o grupo escolar, tem o grupo lá do prédio, tem o grupo do clube,
tem o grupo da aula de judô. Dependendo da vida de cada um, né? Tem vários grupos de convivência. O nosso grupo de convivência é o grupo escolar. Então, agora a gente vai combinar assim, né? Pelas regrinhas que a escola bolou aí. Que quando a gente estiver numa live, a gente vai ter que imaginar que a gente está dentro de uma sala de aula, né? A gente está num grupo escolar. Então, a gente tem que ter a postura de um aluno. Então, vocês imaginam, como é que vocês se comportariam se vocês estivessem lá na nossa sala de aula? Então, vocês estariam sentados, né? Vocês estariam com o caderno de vocês do lado, porque se vocês quiserem tirar alguma dúvida com a Pro, o caderno está ali, você já pode perguntar, né? Com uma roupa adequada. Eu assisti as outras lives que a gente participou, eu achei muito bonito os alunos que estavam com a camiseta do uniforme, igual a Pro, né? A Pro também está com a camiseta do uniforme, ó, né? Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou num ambiente, essas lives, né? Eu considero como sendo um ambiente escolar. Então, eu tenho que ter uma postura de uma professora, né? Eu não estou num churrasco com os meus amigos, eu não estou em outra situação, não estou jantando fora, não, eu estou aqui num ambiente escolar, né? Mesmo sendo um ambiente virtual, eu considero como um ambiente escolar. Então, a postura da gente tem que ser essa, como se nós estivéssemos lá dentro da sala de aula, tá? Vocês têm que entrar com o nome de vocês, porque tem muita gente entrando com o nome do pai ou da mãe, né? Que fica aqui embaixo. Tá vendo? Da Pro. Tem que entrar com o nome de vocês, tá? Seguir as orientações dos professores, né? Durante a live. Tá escrito assim, ó. Embora estejamos em casa, a nossa live acontece em um ambiente escolar. Não podemos nos esquecer disso, ok? Preste atenção e mantenha o microfone desligado. Então, essas são as regrinhas que a nossa escola criou e foram passadas, né, para as professoras e nós estamos passando para os alunos, tá bom? Vamos tentar seguir, acho que vai ser bem legal, né? Porque vai mostrar um padrão, né? Vai mostrar uma união da nossa sala. Bom, aqui agora tem algumas mudanças, né? Agora, vocês não vão ter só uma live na semana. Agora vocês vão ter 4 lives. Pensem que uma semana, né, letiva tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. São 5 dias. Desses 5 dias, em 4 vocês vão ter lives, tá? De acordo com as matérias. Então, o horário ficou assim. As lives de vocês vão ser sempre às 3 horas da tarde. De segunda-feira, a live vai ser com a Pro Roseli e com a Pro Monize. Então, se vocês tiverem, e elas vão ser assim, essa live vai ser mais direcionada para português, história e geografia. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar com a professora Monize, aproveitem esse momento, tá bom? Anota aí a dúvida e na hora da live você vai fazer um aceno, alguma coisa que você quer fazer uma pergunta, tá? Só que tem um detalhe. Como é que a professora foi orientada? No dia da live, eu não vou postar aula. Por exemplo, se eu direcionar a minha live mais para português, então na segunda-feira eu não vou postar aula de português, tá? Porque eu já vou falar um pouquinho dessa matéria na live. E vocês também podem ir trazendo algumas dúvidas que vocês tiverem.
História e geografia é mais leitura, né? Eu não posso deixar de postar aula de história e geografia, porque a gente só tem aula uma vez por semana dessas matérias, então eu não posso deixar de dar a aula, de postar, né? Senão, como é que a gente vai desenvolver o conteúdo, né? Agora, português, que a gente tem vários dias por semana, então eu vou optar por não postar aula de português na segunda-feira, tá? E aí, na terça, na quarta, né? Aí eu vou postar normalmente História e Geografia, tá bom? Então, já ficou segunda-feira pro Roseli e pro Monize, às 3 horas da tarde. Na terça-feira, a live vai ser de Educação Física, tá? Com a Pro Vanessa. Na quarta-feira não vai ter live. Na quinta-feira, a live vai ser de inglês, com a teacher Mariana. E na sexta-feira, de novo, a Pro Roseli, só que agora com a Pro Giovana, de música, né? A nossa professora de música. Então, se alguém tiver alguma dúvida, anota aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Pro Giovana, tá? E essa live eu vou direcionar mais para matemática. Então, na sexta-feira eu não vou postar aula de matemática, tá bom? Eu não posso deixar de postar aula de ciências, porque a gente também só tem uma vez por semana. Então, tem aulas que eu não posso deixar de postar, senão a gente não consegue desenvolver o conteúdo, tá? Então, de segunda, não vou postar a aula de português, de sexta, não vou postar a aula de matemática, porque nós vamos falar dessas matérias durante a live. Então, a live vai ser uma espécie de aula também, né? Se vocês trouxerem alguma dúvida que eu não consegui responder naquele momento, ou eu respondo em uma aula, que eu vou gravar, ou eu respondo na próxima live, tá? Mas a gente também pode ir fazendo uma revisão de alguns tópicos importantes dessas matérias. E aí eu também acho que eu vou tirando a dúvida de algumas crianças, se é que vocês estão com dúvidas, né? Aqui também os dias das avaliações, amanhã, que é sexta-feira, dia 12, vocês vão ter uma avaliação multi, né? AMS, avaliação multidisciplinar semanal. Tudo bem que agora ela está sendo quinzenal, tá? Então, amanhã vocês vão ter uma. Pelo que eu percebi, né, que eu vi o recadinho da nossa coordenadora Ana Paula, o horário se estendeu. Naquela anterior, do dia 29, vocês podiam fazer das 8 até as 5 da tarde. Agora vocês vão poder fazer das 8 da manhã até as 8 da noite, tá? Mas ela vai ficar só amanhã. 8 horas da noite do dia 12, aí já não dá, né? A partir das 8 horas vocês não terão mais o acesso, tá? Então, as avaliações da Pro Roseli, elas estão lá abertas para vocês realizarem. Agora, as avaliações multi de sexta-feira, não. Elas ficam abertas só por um determinado período. E é só naquele dia que pode ser realizada, tá? Não pode ser realizada em nenhum outro dia. Até porque vocês nem vão conseguir o acesso, tá? Aí, na outra semana, vocês não terão a multi. E na outra semana, do dia 26, vocês terão, tá bom? Então, esses são alguns recadinhos. Para quem não vai assistir essa aula, eu vou passar esses recadinhos também amanhã na nossa live, tá? Então, é isso, gente. Por hoje é isso. Bom estudo para vocês, tá bom? Um beijinho da Pro, bem carinhoso. E se dedique, tá? Tchau, gente. Até a próxima.